Ao vivo é mais legal, né? É benção demais. Igreja, meu Deus do céu. Ao vivo, glória a Deus. Vamos lá então, você que está em casa junto com a gente, já quero pedir para você, segue o nosso canal aí, Chama da Palavra Eldorado. Eu sou o pastor Fernando e abre a sua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, capítulo 8. A igreja toda achou? Diz amém? Você não está sozinho aí na sua casa, hein? Ou no seu celular. A igreja está junto com você. Vamos à leitura do texto, então. Vamos embora, vamos para cima. Amém. Eu quero ministrar hoje sobre o tema Deus pode te usar mais. Você pode repetir comigo no 1, 2, 3? 1, 2, 3. Deus pode te usar mais. Diz assim para o seu irmão, eu creio nisso. Ele tá fraco. Não, tá fraco. Quem está lá do outro lado fala, meu Deus do céu, não tem ninguém aí. Diz aí, eu creio nisso. Eita, vai ficar bom esse negócio. Então vamos lá, a leitura do texto. Diz assim, e também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, ou Samária, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Oh, glória! Agora que é o texto-chave para nós meditarmos essa noite. E, descendo Filipe, diz aí para o seu irmão, Filipe, é isso, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Finalizamos. E as multidões unanimamente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Pode tomar o seu assento. Você que está em casa, pega o seu copo d'água, fica no conforto aí do seu sofá e vamos meditar numa palavra que Deus tem para nós. Temos um visitante, irmão Rodrigo. Deus abençoe, viu, irmão? O restante aí é tudo de casa, né? Minha mãe está ali. Minha mãe é de casa, né, irmão? Mas está ali sempre. Nem falei para ela que eu vinha, para fazer uma surpresa. Foi, mãe? Nem falei que eu vinha. Né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é bom. Meus amados irmãos, Deus tem uma palavra para esta igreja. Faz uns dias já que Deus está falando comigo acerca desse livro chamado Atos dos Apóstolos. Para um bom entendimento, você que está na sua casa também, nós temos que ir um pouquinho devagar para que todos os irmãos que estão aqui e você que está na sua casa possam entender algo de extrema importância e relevância ao qual está escrito nesse livro. O livro, ele começa dizendo que este livro aqui, os Atos dos Apóstolos, foi escrito para alguém que se chamava Teófilo. Mas nós temos que entender quem escreveu. Foi um homem chamado Lucas. Lucas, em Colossenses capítulo 4, o apóstolo Paulo vai o chamar de médico amado. Esse homem foi um companheiro de Paulo que ficou até Paulo ir à morte. Ele acompanhou Paulo nos seus momentos mais difíceis, nos seus julgamentos, nos seus momentos de doenças, no seu momento onde ele estava preso num calabouço. Então, este homem chamado Lucas, os estudiosos dizem que é alguém que se converte com a pregação de Paulo ali, quando Paulo está pregando, e o Eutico,
ele cai da janela, porque quem está na janela não está nem dentro e nem fora. Oh, glória! Acontece que esse menino, Paulo pregava demais, Paulo pregava muito, então altas horas da noite, Paulo pregando, esse menino dá uma vacilada, cai. Então os estudiosos dizem que por algum jeito o Lucas está pelas intermediações, e é o Lucas que dá o diagnóstico que esse menino cai ali e vem a morte. Mas quando o Paulo chega perto dele, o Paulo o coloca no seu colo, o Paulo olha para toda aquela multidão e olha no olho de cada um, olha no olho de Eutico e fala assim: Deus te dê vida, oh glória! Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui essa noite, que está na sua casa. Talvez ninguém dá nada para você, talvez você está aí pensando até mesmo em tirar cabo da sua vida, talvez pareça que tudo acabou. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Como Deus tira alguém da biqueira para o altar, Deus muda a história, porque o apóstolo Paulo é alguém que queria matar os cristãos, como a gente leu aqui, e vai falar desse contexto, mas é alguém também que acreditou nesse Cristo, foi usado por Cristo e foi morar com Cristo, oh glória! Então talvez você está aí perdido, sem rumo na vida, sem direção. A mensagem também é evangelística. Então você pode crer hoje em Cristo, que Ele vai mudar a sua história, que Ele vai te dar uma direção. E o melhor ainda, além de te dar direção, além de mudar a sua história, vai te usar poderosamente. Esse é o Cristo que a gente crê. Esse é o Jesus que muda a história. Então, este homem, ele olha esse fenômeno sobrenatural. Alguém que morreu, e ele mesmo, o médico, dá o diagnóstico. Ele começa então, os estudiosos dizem, a observar a Paulo, com os olhos diferenciados. Porque a Bíblia diz que nós só pregamos, quem convence do pecado, da justiça, é o Espírito Santo de Deus. Então, ele começou a acompanhar Paulo, e se converte, e tem uma linda caminhada. Só que aí o Espírito Santo, que vê e sabe de todas as coisas, vê que o Lucas não é apenas médico. O Lucas é um estudioso, missionários filhos. O Lucas é alguém que marca, o Lucas é alguém que observa. O Lucas é alguém que é historiador. Então o Espírito Santo fala: eu vou fazer algo diferente com ele. Ele vai escrever um evangelho, não melhor e nem maior, não é isso, mas diferente dos outros. Se você for ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que o de Lucas tem 603 a 605 versículos a mais, porque o Lucas é alguém que teve contato com a mãe de Jesus, e falou detalhes sobre a visita do anjo, sobre a visita do anjo que visitou também o pai do João Batista, enfim, ele tem vários detalhes no evangelho dele, parábolas que Jesus narrou e falou, que nos outros não tem. Mas aqui, como nós vamos meditar aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que também foi o Lucas que escreveu, também para o Teófilo. Agora vamos entender um pouquinho, quem que é o Teófilo? Porque ele começa dizendo: ao excelentíssimo Teófilo. Alguns estudiosos dizem que Teófilo é alguém da patente alta de Roma. Outros dizem que não, pela educação de Lucas. Então Lucas o trata com muita educação, por isso que ele escreve excelentíssimo. Mas o nome Teófilo são de duas palavras gregas: theos, que significa Deus, e philo, que significa amigo. Eu quero dizer uma palavra para você: até o nome dele era profético, era amigo de Deus, oh glória! E aí este homem, ele é alcançado pelo evangelho, que é o grego. Ele é alcançado pelas boas novas de Cristo. Só que tem um detalhe aqui, que vai trazer toda a diferença para mim e para você. Quando a gente é alcançado com alguma coisa nova, como que a gente fica? Totalmente entusiasmado, sim ou não?
fica, né? Por isso que falam primeiro amor. A gente quer ler a Bíblia inteira, a gente está em todas as consagrações, a gente está em todos os cultos. Meu Deus, tem culto hoje, liga para o pastor. É aquele impacto. Só que aqui nós estamos no momento do quê? Perseguição. Totalmente diferente, é outro contexto. É outro contexto. São 12 homens que Cristo disciplinou, conversou, amou. E você sabe muito bem, no capítulo 13 de João, um deles vai o trair, que é o Judas. Ficaram 11. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, depois que Jesus está 40 dias e 40 noites, falando acerca do reino dos céus, porque Jesus não tinha outro assunto, era reino dos céus, salvação, poder e glória de Deus, o assunto dele era esse. Então, ele vai falar, permanecei em Jerusalém, até que sejais revestidos de dínamo, no grego, poder do alto, poder do Espírito, poder de Deus, oh glória. Eu tenho uma notícia para dar para vocês aqui. Tem muito lugar que não acredita mais no revestimento. Tem muito lugar que não acredita mais no poder da palavra. Tem muito lugar que não acredita mais até no Espírito Santo. Mas você veio numa igreja, oh glória, que nós somos pentecostal raiz. Não estou falando de bagunça, de subir pela parede, de querer derrubar a caixa de som, pegar o púlpito com a mão, não. Eu estou falando é de poder de Deus. Eu estou falando é de revestimento. Eu estou falando é de batismo com o Espírito Santo e com fogo. E se tem alguém que acredita que essa noite, levanta as suas mãos, começa a arder no seu coração, porque essa noite Ele pode te batizar com fogo. Eles acreditaram, eles creram, eles permaneceram. Aonde? No cenáculo. Começou com 500, mas só permaneceram quase 120. Porque é assim mesmo. Chama para a guerra, para a oração. O inferno vai levantar a luta de todo que é jeito. Só que quem quer revestimento aguenta. Quem quer revestimento paga o preço. Quem quer revestimento vem para a oração. Quem quer revestimento bate na porta do céu e fala: eu não saio daqui, Jesus, enquanto eu não falar língua estranha, enquanto eu não ser usado por Deus, enquanto eu não ver milagre na minha casa, na minha família, no meu emprego, na minha faculdade e na minha vida. Oh glória! Esse é o Deus que a gente serve, Ele não mudou. A mesma igreja que foi impactada com o poder de Deus, nós somos a igreja do Cristo. E é sim, agora eles são impactados. Então, com esse impacto, esse homem chamado Teófilo, ele quer saber detalhes. Ele quer saber, missionário, como assim? Peraí, não, eu fui agraciado. Não, peraí, calma aí. É salvação, beleza. Mas eu quero um pouco mais. Tem alguém que tem sede de Deus aqui? Tem alguém que tem fome de Deus aqui? Deixa eu falar para você, se tem algo que não vai te saciar nunca, essa fome, essa sede. Por quê? Porque Deus não tem como ser saciado dele, porque Ele sempre tem a mais, Ele sempre tem algo a mais. A questão essa noite é, eu e você quer? Porque se eu e você quiser, oh meu Deus, o Espírito Santo está aqui sondando corações de vocês, e Ele está dizendo assim: aquele que tiver desejo e fome de mim, hoje eu vou avivar, oh glória. Hoje eu vou paquitar com o meu espírito. Hoje eu vou encher do meu espírito. Hoje eu vou fazer coisas grandes, firmes e extraordinárias. Essa igreja aqui acreditou. Só que o Teófilo quer saber, irmã Grace. Como assim? Como que é esse negócio? Como que é isso? Aí o Lucas fala: tá bom. Você leu todo o evangelho de Lucas, né, que o Lucas escreveu? Eu quero mais. Eu quero saber mais. Eu já sei das parábolas. Eu sei como ele nasceu,
Eu sei como ele foi para a cruz, eu sei como ele foi lá para o Getsemane e chorou e gotas de sangue, eu sei como ali na cruz ele falou o brado de vitória, eu sei como foi o impacto da Maria quando foi buscar ele no túmulo, e aí não está mais aqui, aquele que você procura já ressuscitou. Aí o Teófilo fala, eu já sei, mas agora eu quero saber acerca da igreja. Eu quero saber acerca da igreja, da eclesia. Eu quero saber o que aconteceu, como que foi esse impacto na vida de vocês, como que começou a igreja. E aí o Lucas vai escrever. O Lucas vai detalhar. O Lucas vai falar, ó, tá bom, legal, vou pesquisar e vou mandar para você. E graças a Deus, né, que esse livro chegou até nós. Porque eu não sei você, eu sempre falo isso. O livro que eu mais amo é o Atos dos Apóstolos. Toda vez que a primeira vez que eu li, aí eu li que o Pedro e o João chegou no 3, pegou aquele homem paralítico e falou, eu não tenho nada, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Eu falei, eu também quero isso aí. Não, eu também quero sair na rua também. Aquele que está perdido, não, eu também quero. Pô, a mãe fala, levanta meu filho, levanta. Aquele que está endemoniado, se retorcendo todo, ei, em nome de Jesus, seja expulso. Eu também quero isso aí. Tem alguém que quer essa noite aqui ser usado por Deus? Oh, glória. Então, tá de brincadeira, né, Ira? Tá de brincadeira. Aí tem gente que Deus escolhe assim, a gracia, né? Aí Deus dá muitos dons, né? Missionária Sueli, né? Muitos dons, né? É o dom da palavra, é o dom da oração, é o dom da intercessão, ela não vale. Oh, glória. Então nós vemos que ele tem curiosidade, e através dessa curiosidade, nós vemos que tem um impacto muito grande, ele vai detalhar o que aconteceu. Então, o capítulo 1, nós vemos o impacto da oração. O capítulo 2, eles são impactados com o Espírito Santo, ao ponto de Jerusalém está cheio, é festa da Páscoa. Então, passou a festa da Páscoa, agora vem o Pentecoste, são 50 dias depois. E aqueles homens, eles estão reunidos, 40 dias Jesus ficou, depois da sua morte e ressurreição, passou-se mais 10 dias de perseverança, agora eles estão ali, são impactados pelo Espírito Santo, e eles saem no meio da rua, falando língua estranha, falando os outros idiomas, e aí o que acontece? Aquele povo olha e fala assim, eles estão embriagados, não é normal, 9 horas da manhã, eles falando nada com nada, o que está acontecendo? O pessoal começa, aí o Pedro, sempre o Pedro, né, gente, o Pedro é demais. Impactado, ele se levanta, ele olha para todos aqueles homens e ele fala, olha, varões galileus e de todas as regiões, eu tenho uma notícia para vocês, vou conjecturar, tá, igreja? Olha, isso aqui não é o que vocês estão pensando. Vocês conhecem a Torá, o Antigo Testamento. Isso aqui é cumprimento do que está em Joel 2, que nos últimos dias o derramamento do Espírito seria sobre toda a carne. Os jovens iam profetizar, os velhos iam ter sonhos, e todos iam ser avivados pelo Espírito Santo. Só que aí o Pedro vai mais longe, vai mais fundo, vai mais profundo. E aí, eu não sei, tem gente que fica falando que o Pedro não conhecia a Bíblia, que o Pedro era indouto, que o Pedro era aquilo, e o Pedro vai pregar o quê? A palavra de Deus. Aí o Pedro se levanta e fala assim, só que tem uma coisa, Deus enviou Jesus, varão, aprovado por Ele, para quê? Para fazer algo sobrenatural, para se cumprir o que estava lá no livro de Salmos, como Davi tinha escrito, que naqueles dias alguém iria sentar no trono e ia colocar tudo pelos cabelos dos seus pés, e aí todo mundo fica impactado, porque a palavra vai penetrando no coração, a palavra vai entrando, vai fazendo efeito, o Espírito Santo vai fazendo com que aqueles homens venham rasgando a visão, aí eles olham e falam assim, mas tem uma coisa, e aí eles ficam impactados olhando e falam, tá, o que é? Vocês o crucificaram, está no texto, vocês o mataram, Jesus é o Messias, o escolhido, o Cristo. Aí eles olham e falam, tá, mas nós estamos arrependidos, nós queremos alguma coisa, o que a gente tem que fazer? Aí eles falam, creiam no Cristo crucificado, que ressuscitou dos mortos, e sejam batizados, e mais um detalhe, que é o detalhe, sejam cheios do Espírito Santo de Deus.
quase 3.000 almas. E aí o professor, nosso professor Linoberto, né, estava dando a aula, ele estava falando, aí ele começou, falou assim, não foi, Irã? Você estava nessa aula, né? Ele falou, como que batizou 3.000 almas? Eu não sei, mas batizaram. Eu não sei, mas aconteceu. Então no capítulo 3 foi o de João que eu te falei. No capítulo 4 começa a perseguição, mas uma perseguição de leve, que eram o quê? As seitas da época, farisaicas, as seitas judaicas, os fariseus, os saduceus, os escribas, os herodianos. Então, esses caras, os zelosos, esses caras acreditavam no Deus de Israel, mas não acreditavam em Jesus, que ele era o Cristo. E tinha essa divisão. Porque Jesus, ele veio quebrar os paradigmas. E Jesus, ele veio fazer o quê? Uma transformação de dentro para fora. O que aqueles homens imaginavam é que o Cristo ia aparecer num cavalo branco, ia descer, ia tirar o rei Herodes de cena, o Pilatos de cena, ia mudar tudo, ia falar, agora vai reinar eu e o meu povo. Mas não foi isso que Deus veio fazer. Deus veio trazer o filho dele para resolver o maior problema da humanidade. Qual que é, irmão Fernando? O pecado. Ele veio mudar a nossa história. Acontece que capítulo 4 tem essa perseguição. E os discípulos vão até presos e de uma forma sobrenatural são soltos. Capítulo 5 tem um episódio muito triste de Ananias e Zafira, que vão mentir para Deus e Deus, pela sua soberania, não tenta pedir para me te explicar, que eu não consigo te explicar, porque hoje tem tanta gente que mente e não morre, não é verdade? Tem ou não tem? Tem gente que mente e prega e faz e acontece e não morre. Então, Deus, pela sua soberania, quis mostrar poder e matou os dois. Acontece que a igreja, ela tem que avançar. Esses 12 homens começam a sacudir Jerusalém. Então era Jerusalém, Samaria, Galileia, até os confins da terra, que Jesus falou. Acontece que esses homens vão impactar vidas. A igreja vai avançando, a igreja vai crescendo. É lógico que era muito difícil para eles, era muita perseguição, então eles se juntavam no cenário, a casa do João Marcos, da mãe de João Marcos, da Maria. Os estudiosos dizem que essa mulher era abastada, ela tinha um dinheiro, então por isso que esse cenáculo era um lugar bem grande, e ela confortava ali os apóstolos, ajudava. Acontece que esses homens, eles estão impactando Jerusalém. Eles estão agora mexendo com o sistema. Muitos estão crendo no Jesus, o Cristo. Muitos estão agora mudando do judaísmo, mudando das outras religiões para seguir a Cristo. Nessa época ainda não tinha a palavra cristianismo. Foi 300 anos depois com o imperador. Acontece o seguinte, existem pessoas que estavam junto com esses homens, observando, olhando, orando, buscando também em Deus. Atos 2:42 vai nos dizer que eles cresciam na doutrina dos apóstolos, na oração e no partir do pão. Deus tem algo para falar conosco aqui, que como o pastor Luiz fala, ainda faço parte dessa igreja, estou emprestado, que é muito sério, muito sério. Porque é o seguinte, o texto é bem claro em dizer que eles cresciam como? Na doutrina dos apóstolos. Como? O que era a doutrina dos apóstolos? Os ensinamentos de Cristo. O Sermão do Monte, 6, 7 de Mateus. Fora as outras intimidades que não ficou escrito aqui. Acontece o seguinte, na doutrina, no partir do pão, nas orações e na comunhão dos irmãos. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. Se a gente quer crescer 2026, se a gente quer duplicar, se a gente quer alcançar mais almas, a gente não quer se aparecer e falar que a gente é a melhor igreja de Eldorado. Não, não queremos isso. Mas nós queremos ganhar almas. A gente só vai conseguir isso se a gente tiver o quê? Comunhão. Deus me trouxe aqui para dizer para nós que a gente tem que ter comunhão. O céu não é repartido.
o céu não é repartido. O céu é um lugar especial, reservado para os crentes, para os perseverantes, para os que têm amor no coração, para aqueles que têm Cristo, que é capaz de morrer por Cristo. Só que, não é só aqui, tá? O pastor falou, sinto na pele. Lá também tem. Você acha que não? Pessoas que não dá crédito por irmão. Pessoas que não querem nem falar com o outro irmão. Pessoas que querem expulsar o outro da igreja. Pessoas que falam, não suporto, eu não aguento. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é mais crente, você não é menos crente. Você crê em Jesus. Acontece que você está sendo tomado por algo que é para o mundo. Que é o quê? O amor está esfriando. Não pode. Na nossa igreja a gente não vai aceitar isso. Por quê? Porque aqui é chama pela palavra. Aqui é chama pelo amor de Cristo. Aqui nós seguimos o que Jesus falou no capítulo 15 de João. Só com aqueles 12 homens que representavam a igreja. Ele fala assim, missionário Sueli, vem aqui, Irã, por gentileza. Ele olha para aqueles homens e ele olha no olho deles, eu acredito nisso. E ele olha assim e fala assim, amai-vos uns aos outros. Como assim, Jesus? Como eu vos amei. Não, chega, acabou. Deus tem mais para nós aqui. O Espírito Santo quer te avivar. O Espírito Santo quer te pegar. Mas tem momento que o quê? Eu não gosto desse irmão. Quem vai pregar hoje? A Fernando? Ixi, nem vou. Não estou falando que você não é crente, não. Não estou aqui usando uma autoridade, né, hoje como pastor, para falar da sua fé. Pelo amor de Deus, gente. A gente vê pessoas aí fora que tem mais fé do que os crentes. Tem, a gente lidar com pessoas o tempo todo. Sim ou não? Não estou falando de fé. Não estou falando que você não é salvo, não é isso. Eu estou falando que para nós recebermos mais do Espírito Santo, para nós chamarmos a atenção lá fora, nós temos que ser em comunhão. Abre aspas e fecha aspas. Eu vou falar bem baixinho, tá? Tá bom? Não estou falando que você tem que almoçar na casa do pastor todo domingo. Não estou falando que você tem que chamar o irmão, o Irã, para almoçar na sua casa, o irmão Fernando, a Andréia, e toda vez tem que ter comunhão, não. O que eu estou te dizendo é, nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que olhar para o irmão e dizer assim, esse vai comigo junto para o céu. Mas eu não me simpatizo muito com ele. Tudo bem, nós temos isso. Por isso que a gente é um ser totalmente que só Deus entende. Mas é o seguinte, a gente não pode o quê? Fazer acepção. A gente não pode o quê? Olhar e desdenhar. Olhar e dizer, não, deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui eu conheço o meu pastor. Eu conheço profundamente. Missionária Sueli também. Aqui, irmão, se você chegar com um projeto, você não é questão de ser obreiro, eles acreditam em você, eles acreditam no que você carrega, eles acreditam que se você chegar, ele só vai analisar, ele só vai olhar e vai dizer assim, não, isso aqui é bom, nós vamos fazer uma reunião e a gente vai ver sim, agora não, se tiver divisão, o Espírito Santo sai, o Espírito Santo mesmo se retira, porque ele não trabalha no meio de pessoas com coração duro. Eu estou orando há muitos dias para poder pregar desse jeito aqui para vocês. Você acha que é fácil para mim trazer uma mensagem dessa? Calma que tem avivamento também. Mas não é. Para 2026, Deus tem muito mais para nós. Já tem um movimento aí, uma programação das meninas do mundo atual, da Grace e da Doris, que já está evangelizando, a gente vemos aí no evento. Só que se a igreja inteira ser cheia aqui e não sair para fora, não vai adiantar nada. Não. Não vai adiantar. Então, nós temos o quê? Se unir. Vou voltar a dizer, não estou falando para você ser o melhor amigo de fulano, de Beltrano, mas quando falar assim, de obra do Senhor, pastor Adriano,
conta comigo. Quando falar de obra do Senhor, eu sou o primeiro. Quando falar de obra do Senhor, eu vou pegar trem, eu vou pegar ônibus, eu vou pegar avião. Eu não quero nem saber se eu vou de Uber, se eu vou de a pé. Pastora Sueli, Pastor Luiz, conta comigo. Deus está esperando você. Deus está esperando você. Ei, não adianta ficar nos camarins, não adianta ficar nos bastidores. Pastor não me vê, missionário não me vê, os obreiros não me vê, e não sei o que lá. Não, vai pro joelho no chão, coloca o seu joelho no chão, começa a orar e fala: Deus, eu quero ser usado por ti no meio da congregação. Você vai entender por que eu estou falando isso. Qual que é o tema da mensagem? Deus pode te usar mais. Segura. Eu não sei, vai até que hora aqui, Ira? É do pastor, gente. Não, pastor não. Tá de brincadeira. Sou seu filho mesmo, então tá tudo certo. O que acontece? No 6, abre sua Bíblia no 6. Olha que coisa linda. Bota só um pouquinho. No 6:3, para você entender. Olha o que vai acontecer aqui, o Pedrão. Tem uma necessidade aqui que eu vou te falar. Escolhei, pois, irmãos. Peraí, parou. Peraí, Irã, está escrito o que aqui? Pastores? Não. Apóstolo? Diácono? Não. Bispo? Semideus? Terra? Manto? Eita! Não, né? Está escrito o quê? Vamos lá. Irmãos. Tem algum irmão aqui? Tem? Tem? Ó. Dentre vós, da igreja, 7 homens. Calma aí. Por isso que eu falei que ia apertar, mas é para coisa boa. Só que tem um problema. Deus, ele está o quê? Pastor Luiz, tem uma maneira de falar aqui? Não vou, Deus me livre, né, de falar que o pastor está falando errado, não é isso. Mas ele sempre fala, né, que desde que eu me converti, ele fala isso, que o canhão do inferno está apontado para nós, não é? Sim ou não? E não é errado, tá certo, né? O Pedro disse que ele está como um leão, querendo o quê? Nos estragar mesmo, arrancar nossa pele e deixar nós vivos, agonizando. Mas presta atenção. Também, vamos dizer assim, vou pegar esse ditado do pastor, para a gente conjecturar aqui. O canhão do céu também está de olho em você. Está de olho em você. Só que aí... EBD com missionária Sueli, todo domingo. Oi? Eu acordar? Ir lá para a igreja? A pastora teve... Gente, vai falar e vou falar e... Vou falar. A pastora teve que mudar para online porque ninguém vem na igreja de manhã. Estou falando alguma bobagem? Por quê? Porque é difícil mesmo acordar. Parece que o Satanás segura a gente na câmera para não acordar. Eu falo para você porque eu já passei, não estou estudando de santo aqui. Mas eu no Fatal vi uma aula. Chegava 2, 3 horas da pizzaria, no outro dia a Andréa estava aqui. Ué, ela sabe disso. Está aqui me gabando, vangloriando. Não é isso. Mas por quê? Porque eu queria mais de Deus. Não cheguei no pastor, eu estou me esforçando, pelo amor de Deus, eu quero ser obreiro. Não. É o que está dizendo no texto, ó. Acompanha comigo, ó. Boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Aqui são os primeiros diáconos da igreja. O que significa diácono? Servos. Espera aí, 7 homens. Calma aí, gente. Nós estamos falando de uma igreja, que foi o que eu li com vocês aqui, impactada com mais de 5.000 almas. 5.000, pastor. Só que, pastor Fernando, o senhor conhece a história. Muitos voltaram para a sua terra lá e tal. Tudo bem, voltaram sim. Muitos, milhares de milhares. Mas era uma igreja grande, pastor. Porque se você for ler aqui, falava assim, que todos os dias eram acrescentados. Irmãos, eu falo de mim. É uma guerra hoje em dia para ganhar uma alma, o pastor Adriano.
A gente fica guerreando, é jejum, é oração. Aqui está dizendo, todo dia tinha alma para Jesus. Todo dia. Por quê? Porque eles perseveravam. Eles iam para cima. Agora, tem um problema. Ainda que foi dispersado muita gente, o Pedro olha para os discípulos, para os apóstolos, os seus irmãos ali, olha para eles e fala assim, a gente está crescendo e a gente não pode parar de fazer o que Jesus mandou a gente fazer. Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho e tal, ensine e tal, faz discípulo, enfim. Então o Pedro fala assim, foi-me dado uma missão, ponto. Foi-me dado uma missão como pastor. Foi-me dado a missão para o pastor Luiz. Foi-me dado a missão para o Adriano, pastor. Mas foi também dado missão para outras pessoas. Só que elas o que ainda não descobriram. Não é só para nós. Senão o fardo fica o quê? Pesado. O Pedro fala, tá, eu tenho que ler o Antigo Testamento para trazer Jesus. Eu tenho que ir para o trem para orar. E eu tenho que doutrinar vocês, ensinar vocês. Mas aí também eu vou ter que servir as viúvas? Eu vou ter que fazer tudo? Não, calma aí. Aí Deus dá uma sabedoria para o pastor da igreja. E eu estou vivendo isso, tá? Deus está sempre me dando uma sabedoria, estou precisando. Não é fácil não, administrar pessoas não é fácil não. Mas olha só, pastor Adriano. Aí, o Pedro fala assim, tá. Crente conhece e fala, crente. Sim ou não? Quer ver uma coisa? Meu Deus do céu. Ai, Irã, por que você pregar? Por que você não foi pregar, Irã? Quer ver uma coisa? Sim ou não? Aqui, por isso que é bom isso, Adriano. Lá na Aracati, fala da Aracati. Depois vão ver na live aí, não tem problema não. Eu cheguei lá, tudo. Eu chamei pessoas para ser meus colaboradores, porque sozinho eu não consigo fazer nada, amém? Não prometi, pode chamar eles, conversar. Não prometi nenhum cargo eclesiástico, cargo na igreja. Não prometi. Falei, você vai ser diácono, você vai ser isso, vai ser aquilo. Por quê? Porque eu não conheço a chamada de cada um. Quem conhece é Cristo. Então a gente vai pôr a cara no monte, a gente vai pôr a cara no quarto, a gente vai pôr a cara no pó. E aí Deus vai revelar no nosso ouvido. Amém? O que cada um vai ser. Então é o seguinte, chamei colaboradores. E aí, através do esforço... Aí Deus vai falar, esse aqui é para isso, aquele ali é para aquilo. As peças vão se encaixando. Por que eu estou te falando isso? Quando Pedro se levanta e fala, escolhe 7 homens, o número da perfeição de Deus. Só 7, não precisa de mais, só 7. Os 12 apóstolos, que é os 11, né, fora o Pedro, eles vão observar, Adriano, toda a igreja. Então esses homens que foram aqui, não vamos falar do Filipe e do Estevão, esses 2 que estão aqui, olha só, tinha uma boa reputação. E por que eu falei para você? E eram cheios do Espírito Santo. Por que eu falei para você que crente conhece crente? Vem o pastor Luiz, entra alguém na igreja, tal, não sei o quê. O pastor vai falar, vai ter consagração de obreiro. Tal, consagra domingo de manhã, no domingo à noite ele vem entregar o certificado. O crente que está lá fora, que o pastor não vive com a ovelha o tempo todo. Certo? Se o pastor não estiver ligado no trono e consagrar, porque isso, por causa daquilo, o que acontece? Os crentes que estão aí, conhecem e falam assim, o pastor está doido. Sim ou não? Hã? O pastor está ficando doido. Consagrando, meu Deus do céu, isso aí, meu filho, isso aí, meu Deus do céu. É crente só na igreja. Não, eu ser doutrinado por esse obreiro aí, não. Está ruim de obreiro aí, hein? Sim ou não? Agora, olha só a diferença. Quando o céu está no negócio, oh glória. O Pedro consagra, você não vê ninguém falando. Por quê? Porque primeiro a gente trabalha, depois vem o reconhecimento da igreja e depois o céu aprova, oh glória. Por quê? Porque primeiro a gente fez o quê? Se esforçou, ter uma reputação bem, ter cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Com todo respeito, é só rodar dentro da igreja? Com todo respeito, é fazer isso e aquilo? Não. Ser cheio do Espírito Santo é alguém olhar para a gente e olhar e dizer assim, tem algo diferente nele, tem algo diferente nela, oh glória. Aqui vai se destacar 2. Por isso que eu falei, Deus pode nos usar mais. Se destaca 2. No capítulo 8 vai começar falando de 1. Do Estevão. Pensa no menino que conhecia o quê? Bíblia.
Antigo Testamento. Parece que esse cara aqui, quando acabava o culto lá na sinagoga, ele ficava no pé do rabino. Ô Irã, o cara traz lá de Abraão, vem trazendo. E é o seguinte, ele vem, os caras vêm, não, que não sei o quê. E ele vem batendo de frente com doutores da lei, Adriano. Não é qualquer um que faz isso não, meu irmão. É a mesma coisa da gente sair para o evangelismo, despreparado. A pessoa vai chegar e falar assim, Jesus é Deus, me prova na Bíblia. Peraí. Você dá um minutinho? Vou ligar para o pastor aqui. Pastor Luiz, o rapaz aqui me perguntou. Despreparado, mas ele não. O cara conhecia. Fora o conhecimento, esse aqui cheio do Espírito Santo, é o que eu e você, ele faz no quê? No secreto. É a nossa busca, é a nossa comunhão com ele. Ah, mas não sei o que, não tem problema. Se ninguém está vendo que você está lendo a Bíblia no ano inteiro. Não tem problema se ninguém está vendo o seu jejum. Não tem problema se ninguém está vendo as suas obras sociais. O céu está vendo tudo. E no momento certo, na hora certa, ele vai te levantar como arauto na igreja. Ô glória! Estes homens aqui foram impactados com o quê? Com o céu. Tem alguém que quer ser impactado com o céu aqui? Não sei para que você levantou a mão, porque tem um preço. É difícil. Quando eles foram impactados com o céu, o que aconteceu? Acontece o seguinte, Adriano. É que é difícil falar da gente, né? É difícil, né? Mas vocês me conhecem, então estou em casa. Quando eu fui impactado com o céu nas madrugadas, com os projetos, com tudo, com o evangelismo, você não consegue ficar só servindo na igreja. Você não consegue. Ele servia com excelência, ajudava os órfãos, as viúvas, Irã. Mas você quer ir além, você quer fazer mais. Por quê? Porque você está cheio de Deus. E aí, irmãos, com todo respeito, tem gente que não vai te dar crédito. Aconteceu uma grande perseguição aqui no capítulo 8. O Herodes começou a dar cartas para o Saulo aqui. E ele vai para cima. Vocês conhecem bem a história, no capítulo 9 que ele se converte. Mas era fariseu, foi doutrinado por Gamaliel, um grande advogado, um grande rabínico. O cara era poliglota, o cara conhecia. Com tudo isso, o Herodes, ele olha e fala assim, espera aí, o pessoal está gostando disso aí. O povo está aplaudindo. Vamos perseguir, vamos acabar com isso aí. Quem que pode? Aí chega o Saulo, eu quero cartas. Quero perseguir, eu quero assolar, eu quero fazer, eu quero acontecer. O que o Satanás faz? Você quer, meu filho? Bora para cima. Você acha que ele está de brincadeira? Só que enquanto o inferno trabalha de um lado, a igreja trabalha de outro. Quando o inferno pensa assim, eu estou ganhando, eu estou fazendo, eu estou acontecendo, o texto diz que os apóstolos permaneceram com aquele pouco de ovelha ali, cultuando ali nas casas escondido, mas aqueles que estavam cheios falaram assim, não tem perseguição aonde? Em Samaria, na Judéia, na Galiléia, é para lá que eu vou pregar a Cristo. Aí, por isso que eu falei para você, não tem como você ser cheio do Espírito Santo, e tem gente que fala, né? Posta na rede social, faz isso, faz aquilo, tá cheio, tá o quê? Não, peraí. O cheio, com todo respeito, ele dá o quê? Fruto. É pesado, é difícil, mas o cheio, não é só aqui. O cheio é onde você vai. O cheio é lá no seu emprego. O cheio é lá no salão de cabeleireiro. O cheio agora é dentro do ônibus. O cheio é no metrô. O cheio é em todo lugar. Aonde eu e você for, as pessoas têm que olhar para a gente e falar assim, tem algo especial nele, tem algo especial nela. Não, você não precisa também chegar abrindo a Bíblia, pregando, falando, não sei o quê. Irmão, um crente cheio do Espírito Santo, o vocábulo dele é diferente, desculpa. Um crente cheio do Espírito Santo não vive murmurando pelos cantos, ele está na prova, ele está gemendo, ele está difícil, mas ele, na frente do ímpio que não conhece esse Cristo, ele olha e fala assim, não, está tudo bem, vai tudo bem na minha casa. Não, seu marido, como que é? Meu marido é uma benção. O marido está só o sangue do cordeiro. Só a esposa, minha esposa, meu Deus do céu, não sei nem o que falar dela, tão benção que ela é. Meus filhos, não, meus filhos não dá trabalho não, meus filhos tudo é uma benção. Ano que vem vai tudo fazer faculdade, vai nada.
Está tudo no mundo. Mas a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela fala por quê? Porque ela acredita no Cristo crucificado. Ela acredita no Deus que pode mudar as estações. Eu tenho uma palavra para você que está aqui desanimado, querendo parar, ou está aí na live, ou até parou, ou então ninguém está dando crédito. Deus está dizendo, eu quero te usar mais. Eu quero fazer mais. Continue acreditando, porque eu vou entrar na tua casa, eu vou entrar no teu emprego, eu vou entrar na tua vida, eu vou fazer grandes coisas. A única coisa é, busca a minha face. Ei, acorda 3, acorda 4, ou vai para o banheiro do emprego, ou vai orando no ônibus em espírito, vai buscando, vai buscando, vai buscando. Daqui a pouco você vai ver as coisas mudando. Daqui a pouco é o seu marido que fala, nossa, eu quero ir lá na tua igreja. É a sua mulher que fala, eu quero ir lá. É o teu parente que fala, nossa, quantos anos você é crente? 15 anos. Não, eu quero mudar de vida também. Porque Deus, Ele faz a parte dele. A gente só precisa fazer a nossa parte. Aí, esses meninos são impactados. Infelizmente, um vai morrer, porque assim Deus permitiu. Mas ele não morreu sem ver a glória de Deus. Oh, glória. O texto diz que Jesus se levanta do trono. O céu se abre para quem está sendo apedrejado. O céu se abre para quem está sendo caluniado. O céu se abre para quem está passando luto. O céu se abre para quem está sendo descredibilizado. O céu se abre para aquele que continua acreditando que Jesus pode, que Jesus faz, que Jesus é o único, suficiente e eterno Salvador. Oh glória, Arabasterabassúbia. Ei, você está sendo caluniado, apedrejado, está difícil, está quase morrendo espiritualmente. Mas se você olhar para o céu está se abrindo para você. O Cristo está se levantando e está dizendo, eu tenho prazer em vós. Ei, é meu servo, é minha filha, é minha, é meu. Oh glória. Vale a pena servir esse Jesus. Vale a pena servir esse Jesus. Vale a pena, porque eu tenho uma mensagem para você. Ei, jovem, Deus quer impactar a sua vida. Deus quer te usar poderosamente. Quem me dera, irmão, ter provado isso lá na adolescência. Eu provei só um pouquinho. Depois eu fui para o mundo. E Deus me usou com... Deus não, Satanás me usou com força no mundo também. O sangue de Jesus tem poder. Mas aí também, quando eu me converti, eu falei, tá, peraí, Jesus, você me quer? Eu quero. Ah, é? Sim. Tem uma chamada, meu filho, no seu coração. É, tem, tá. Então tá bom, então eu quero ser usado também. Não vou temer, não. Eu vou para cima, oh glória. Eu vou para cima. Eu vou para cima, ô Adriano. Deus me dá as missões, eu vou para cima. Por quê? Olha de onde Ele me tirou, olha de onde Ele te tirou. Olha você, analisa você já sabe o meu testemunho. Para ficar com brincadeira, para ficar murmurando, para ficar reclamando. Ah, pastor, mas você não sabe as lutas que eu tenho enfrentado, que eu tenho travado na minha vida. Ô, irmãos, eu sei que é difícil servir a Deus. Minha mãe está aí de prova. Quantas vezes ela me viu chorar na frente dela. E ela fala, não filho, continua. Minha mãe me ensinou uma coisa que eu falo, hoje faz muito, eu falo para todo mundo. Irmão, está na prova, está na luta, aconteceu, não sei o quê, vai para a igreja. Por quê? Porque o mundo espiritual não brinca. Mas quando você entra aqui dentro, Deus ele vem com refrigério na tua alma. Quem já sentiu isso aqui, levanta a mão na glória a Deus. De estar passando uma luta, uma guerra, o espiritual muito grande, aí você vem, você dobra o joelho chorando, aí vem um irmão, abraça, ou o pastor vem e fala, ou então vem um irmão aqui usado na palavra, é um louvor, é alguma coisa, mas Deus sempre tem um socorro para você. Uma alma aflita vale muito para Deus. Aí ele olha e fala, não vai ficar assim não, porque eu sou o Deus que muda a história. Oh, glória! Aí, o Felipe foi impactado, Adriano. Ele olha, o Pedro fala, vamos separar, não dá. Tá morrendo muitos, vamos. O Saulo tá vindo aí, tá assolando, tá prendendo, tá matando, vambora. O Felipe fala, tá, eu vou.
eu vou para Samaria, mas eu vou pregar a Cristo. Eu amo Atos dos Apóstolos, Iramildo. Adriano, Iramildo, sabe por quê? Imagina o cara chegando em Samaria ou Samaria. Judeu, vamos lá, imagina, entra comigo na história. Você lembra de Jesus, tá terminando, né? Você lembra de Jesus, capítulo 4 de João? Que a mulher lhe fala, você é judeu? Por causa das vestes. Ele não tinha dinheiro para comprar outra, ele foi com aquela mesmo. Quando ele chega lá, imagina, ele chegando lá. Samaria chegando, olhando o ambiente, aquele povo rodeando ele. Só que o cara chegou, mas o cara não chegou de qualquer jeito, o cara chegou cheio do poder de Deus. Uma coisa é a gente ir sem direção. Eu vou porque eu quero. Não faça isso, pelo amor de Deus, deixa eu te ensinar. Se eu te ensinar, não faça isso. Deus deu a direção para ele. O homem é cheio, o texto está bem claro, dizendo, ele é cheio, missionário Sueli, do Espírito Santo de Deus. Pode falar, não? Não, né? Corta, né? Corta, Ira. Corta, Irã. Não é cheio do Instagram, não é cheio do Facebook, não é cheio das coisas do mundo, não é cheio do Netflix, não é cheio sei lá do que, Amazon, sei lá do que. O homem era cheio do Espírito Santo de Deus. Pastor, você está pegando pesado, não pode ter essas coisas. Pode, eu tenho todas. Agora entra aqui e vê o tempo que eu fico nelas. Te dou meu celular, irmão. A senha, meu filho sabe, minha mulher sabe, até minha mãe, se quiser, sabe. Não tem problema, não. A gente tem uma vida com Deus. Não tem uma vida aqui, outra vida lá. Aí a mulher não pode olhar o WhatsApp, que, meu Deus, não, Deus me livre. Pode olhar o irmão, quem for. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quero. Todo mundo quer. Busca ele. Pastor, eu fiquei 3 horas dentro do quarto e não aconteceu nada. Você que pensa. Calma aí. Intimidade não se constrói do dia para a noite. Esse menino aqui, o texto diz que ele está, seguindo a Jesus, faz tempo. Desde lá de trás que ele é discípulo, desde lá de trás que ele acreditava. E aí quando chegou a vez dele, o céu falou e falou assim, eu estou dando crédito, vai lá pregar a Cristo. Ele chegou em Samaria, o texto diz que os espíritos imundos já gritavam. Irmão, já aconteceu isso com você? Você jejuar, orar, quando você chegar numa casa, estremecer as panelas. Já aconteceu, eu e o pastor Luiz. Eu e o Adriano foi num barraco ali, não vou falar o nome da pessoa, porque é indiscreto. O barraco chega a tremer assim, e o marido da mulher do outro quarto, eu vou matar todo mundo. O Adriano olhou para mim e falou, Fernando, meu filho, você me põe em cada rolo. Eu falei, pastor, fica comigo. Eu, cooperador, camundongo, oh meu Deus. Eu preciso de você para você pôr a mão no povo. E o Adriano, não, acredito, varão, acredito. Direção, acredito. A Grace lá dentro, a André lá dentro, o homem lá do outro lado, um quadradinho, né, assim, uma cortininha, o marido da mulher do outro lado. Eu vou sair daqui e vou matar. Eu fui o Adriano, meu filho, Adriano já se preparando para correr. A André olhando para mim, onde você colocou a gente? Mas aí, primeiro dia, nada, segundo dia, nada. No terceiro dia, o homem estava na cozinha se ajoelhando. Porque esse é o poder que você carrega. Você precisa acreditar no que Deus te deu. Ei, primeiro quem acredita é você. Tá, pastor, mas o pastor da igreja, falei com ele, ele falou, não, vamos ver. Não, calma. O pastor, ele tem sabedoria. Ele quer ver até onde você vai. Já aconteceu isso comigo. Cheguei aqui tudo entusiasmado. Pastor, Deus me deu, Deus aconteceu. Ele falou, não é assim não, meu filho, calma. Porque ele tem sabedoria. Mas se você quer, se você deseja, Deus vai mostrar para ele. Deus vai falar, é meu, deixa ele fazer, vai acontecer. Milagre. Você vai ser alguém usado para expulsar demônio, você crê? Você vai ser alguém usado até para ressuscitar morto, meu filho e minha filha. Você vai ser usado para liberar uma palavra profética como o Elias liberou e não choveu. Você vai falar assim, assim diz o Senhor, é assim, e vai acontecer. A pessoa vai te ligar e vai falar, meu Deus, eu acredito nesse Deus agora, porque realmente Deus fez. Só tem uma coisa,
palavra é boa. O avivamento aqui que chegou em Samaria, tem um detalhe. Qual que é o detalhe, irmão Fernando? O detalhe é o seguinte, pastor Adriano. Primeiro chegou o avivamento em quem? No Filipe. O finado Billy Graham falou que via a bandeira, não estou falando que, pelo amor de Deus, né? Billy Graham, né, gente? Ganhou milhões de almas, pregou em tudo, né, Irã? Deus me livre, né? Que via a bandeira, eu acredito nisso, que via a bandeira do Brasil, que ia surgir um grande avivamento no Brasil. E está todo mundo esperando o avivamento. Só que esse é o problema, só está esperando. Deus está dizendo para nós aqui, se quer começar o avivamento em Eldorado, vamos buscar. Ei, quinta-feira, culto de oração. Pastor Adriano, estou aí, eita glória. Pastor Adriano, quero ser cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, não sei o quê, porque acabou a EBD. Não acabou não, vem para a igreja que eu vou trazer mais 2, mais 3. O avivamento, ele vem através da oração e através do quê? Da palavra. O homem comia palavra e orava, não tem como, não tem avivamento. Avivou tanto ele que ele falou, o que eu estou dentro de mim não pode ficar comigo, eu carrego uma mensagem. Tem alguém que carrega uma mensagem aqui? Tem alguém que tem um testemunho grande aqui? É isso que Deus está falando. Ei, eu não vim aqui para dizer para você que você precisa de saber de Gênesis, Apocalipse, eu vou ser hipócrita, porque é muito difícil mesmo. São 66 livros, 31.139 versículos. Ah, é muita coisa, 1.189 capítulos. É muita coisa para decorar, para construir, para saber. É difícil, mas você carrega uma mensagem. E a mensagem é o quê? Eu era do mundo, agora eu sou de Deus. A mensagem é o quê? Eu era perdido, agora Deus me achou. A mensagem é o quê? Não era filho de Deus, eu era criatura, agora eu sou filho de Deus. A mensagem é o quê? A cruz me alcançou. Jesus falou, aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Eu criei, eu acreditei, peguei a minha cruz e sigo a Cristo, oh glória. Não tem muito segredo não, gente. As pessoas veem os pregadores famosos, eloquentes, e glória a Deus, irmão. Nossa, eu olho alguns e falo, Jesus, se eu soubesse pregar desse jeito aí, meu Deus. Mas não é isso. Não é isso, Adriano. É você carrega uma mensagem. O Paulo no capítulo 3, começamos com Coríntios lá, né, Irã? Começamos com Coríntios, né? 2 Coríntios. Ele vai, no primeiro ou no segundo? Que ele vai falar, no capítulo 3, que nós somos a carta viva de Deus. O Paulo vai escrever, ó, vocês é a carta viva de Deus que eu preguei. Vocês. Agora não. A gente fica esperando o quê? Alguém. Se Deus já te deu a mensagem, se Deus já te deu o projeto, vai para cima. Deus está falando assim para alguém, você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar que eu já te enchi. Aí depois, eu te mostro para o mundo. Depois eu te mostro para a eclésia. Fica tranquilo. Faça apenas o quê? A sua parte. O Filipe chegou. O Filipe impactou. O Filipe foi o quê? Mais usado por Deus. Ele era usado lá atrás. Muito usado. Estava servindo as mesas. Estava organizando tudo. Não estou falando, pelo amor de Deus, tem que detalhar as coisas porque está na rede social, né, gente? Não estou dizendo, igreja, que você, ou alguém que não está aqui, está na live, não pode ser usadíssimo lavando o banheiro da igreja. A gente tem que detalhar as coisas, porque hoje em dia, né, pastor, faz um corte aí e fala, o pastor está falando que quem lava a igreja não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, que Deus pode te usar mais. Foi isso que eu falei. Você já lava lá? Ajuda mesmo, glória a Deus. Isso é extremamente importante. Ajudar. Você serve a água no São Francisco? Meu Deus do céu, tem extrema importância. Você ajuda no evangelismo? Tem extrema importância. Mas o que Deus está falando para nós é que Ele quer que a gente rompe as fronteiras. O que Ele está dizendo é que 2026, e a palavra já é profética para a gente finalizar, que 2026 está chegando, mas Ele não quer só os pregadores da casa, que já pregam excelentemente, que estuda, que se debruça na palavra, que busca conhecimento, mas Ele também quer levantar outras pessoas. Tá, pastor, mas eu não sou eloquente, eu não falo bem. O que Ele quer é que você fale, eis-me aqui. O que Ele quer é que você fale, tá no culto no lar, pastor, eu tenho uma mensagem. Ei, tá no evangelismo, eu tenho uma mensagem. Tá, mas só tem um, não tem problema. Eu vou pregar, porque Deus me deu uma mensagem. Oh, glória! E é interessante
Eu vou pedir para você ficar de pé, a gente vai finalizar. Deixa eu abrir aqui, sumiu aqui. Olha só o que aconteceu. Eu vou orar aqui com vocês, porque Deus é bom. Quando acontece tudo, as pessoas têm o costume de dizer, pastor Luiz, que só chega notícia ruim mais rápido, né? A boa também chega, tá? A boa também chega. Porque quando chegou a notícia lá, nos apóstolos, no Pedro, ô Pedro, eu tenho uma coisa para te falar. Tem um diácono da igreja lá, que ele virou evangelista, virou apóstolo, eu não sei. Eu pensava que era só os apóstolos, Irã, que fazia milagre. Eu pensava que era só os apóstolos que expulsava demônio. Eu pensava que era só os apóstolos que pregavam a palavra, que eu só vejo o Pedro, o Tiago, eu só vejo o Filipe, o Bartolomeu. Não, mas tem um diácono lá em Samaria que sacudiu Samaria. Só que está faltando algo lá. Você precisa ir lá ver o que aconteceu. Tem uma igreja lá agora. Tem até um Simão lá, um tal de que era mágico, que se converteu. Aí o Pedro fala, tá, eu quero ver de perto. Oh, glória. Calma aí, segura o glória, enche o pulmão. Ele começou como, missionário Sueli? Sozinho, na fé, na coragem, desbravando. A mensagem chegou aonde? Nos irmãos. Os irmãos falaram, não, irmão. Oh, peraí. Ô, Adriano, como assim? Você está indo lá fazer a visita lá para os pessoal de rua sozinho? Fiquei sabendo, irmão, está uma bênção. Não. Peraí, vou chamar mais o seu Francisco, vou chamar o Irã, vou chamar mais um, vou chamar mais outro, e nós vamos junto, porque a igreja está com você! Finalizar e aí, tá? Eu quero agradecer você que está em casa. Você vê os comentários aí? Você vê os comentários? Vê? Rapidinho, tem alguém aí, de repente ouviu essa mensagem, talvez você está afastado, ou não conhece esse Cristo que muda a história. Eu quero deixar uma mensagem para você. Vou deixar aqui, porque a gente sabe que tem um delay, mas 30 segundos aqui. O Iramilton está vendo os comentários, se você quiser deixar aí no chat, olha, vou entregar minha vida para Jesus hoje, ou vou me reconciliar com Jesus. Você deixa no chat, o Iramilton depois vai entrar em contato com você, a gente vai orar aqui por você, amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que esse ano aqui, esse final de ano, seja um ano surpreendente para você, que o Senhor possa derramar bênção sem medida na sua casa, tá bom? Só vou esperar 30 segundinhos, o Iramilton vai dar uma olhada, se tiver alguém, a gente vai orar e a gente vai encerrar a mensagem. E desde já, eu peço para você, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais, é muito importante para a gente, tá bom? Deixa o seu like aí, o seu comentário e que Deus te abençoe. Não? Amém? Então, vamos encerrar. Encerra aí, Ira.